aqui. Toma só um pouquinho da sua apresentação e aí pode continuar, por favor, tá bom? Tá, joia. Então, boa noite a todas, dando início aqui à nossa apresentação, falando aqui em nome hoje do Instituto Avisalá. Vamos compartilhar uma experiência no município de Itapeva, e o tema da nossa apresentação é a escola como uma comunidade de leitores. Com a presença da Ana Amélia, a Érica não pôde estar conosco, então a Ana Carolina que estará aqui, fazendo a apresentação também em nome do Avisalá, a Mariane, a Maíra e a Rosaura, a professora Rosaura Soligo, que estará aqui como nossa convidada de hoje para comentar esse trabalho desenvolvido no município de Itapeva. Então, rapidamente, para quem não nos conhece, o Instituto Avisalá é uma instituição que existe já desde 1986, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como pressuposto, como grande propósito, contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública. As ações do Avisalá são sempre destinadas à rede pública, pensando nesse fortalecimento, possa contribuir para fortalecer os seus profissionais. Tem como princípios a luta pela equidade, diversidade e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Há mais de 39 anos, então, a Avisalá tem uma ação contínua e foi construindo uma metodologia de formação continuada, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais, no ensino fundamental. A gente trabalha muito, né, como instituição, na criação de redes de responsabilidade, e é um pouco sobre isso que vocês vão poder também ver aqui, acompanhar na apresentação do município de Itapeva, e nessa proposição de uma mudança de paradigma, né, a transformação de concepções e práticas. Como missão, né, o Avisalá, já ao longo desses 39 anos, tem como ensinar a ler e a escrever, né, entendendo que é uma missão original e irrenunciável da escola. Essa é a luta que seguimos aí enquanto instituição. Então, como equipe, o desejo de contribuir na alfabetização de crianças e jovens da escola pública, para que, ao completarem o ensino fundamental, eles saibam ler e escrever efetivamente, né? Sejam capazes de entender, atribuir novos significados àquilo que eles leem e se comunicar plenamente na forma escrita e falada. Premissas do Avisalá, então, é um trabalho de formação continuada de profissionais da educação, articulado ao contexto da prática educacional, então também é um pouco disso que vocês vão poder acompanhar hoje na apresentação aqui. A formação de um profissional reflexivo, que seja autora da sua prática, atuando diretamente nos contextos de trabalho. A escola, ela é tida como local por excelência para realizar a formação, então, uma atuação com a equipe gestora, com coordenadores, com professores, atuação das equipes técnicas, né, o Avisalá entende muito a importância de formar formadores, pessoal que está na equipe técnica, coordenadores pedagógicos, professores das redes públicas, e a ideia, né, a premissa da formação docente, pensando especificamente no trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita, e que sempre tivemos como uma grande referência os estudos da professora Emília Ferreiro, sem dúvida, né? Eu vou, então, agora, passar a palavra para Ana Carolina, e enquanto a Ana Carolina chega, eu vou apresentá-la. A Ana Carolina Carvalho, ela é mestre em educação pela Unicamp, formadora de educadores e coordenadora de projetos do Instituto Avisalá, é editora assistente e assessora pedagógica na editora Peirópolis e membro da equipe de coordenação do Instituto Emília. Autora de inúmeros materiais didáticos na área de formação de leitores, coautora do livro Ler Antes
de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária, pela editora Panda Books. Publicou também títulos de literatura, entre eles a novela Conta Gotas, que recebeu o prêmio Barco a Vapor em 2014. Então, convido a Ana Carolina a seguir aqui com a apresentação. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Rê. Uma alegria estar aqui. Eu sou a Ana Carolina, sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, meio aloirados, e uso óculos, tenho cabelo mais ou menos na altura do ombro, estou vestindo uma jaqueta jeans com um lencinho azul, meio colorido, e atrás de mim tem uma estante de livros, alguns objetos decorativos, umas fotografias, e queria agradecer, né, também o convite para estar aqui, falando de uma experiência que para nós é muito significativa. Eu estou assumindo o lugar da Érica hoje. Érica é minha parceira nesse trabalho. Estamos juntas pensando desde o início desse projeto. Eu espero poder substituí-la à altura. Bom, esse projeto é realizado em Itapeva. A gente começou esse projeto em 2023, portanto, estamos no 3º ano do projeto. Em 2023 e 2024, nos 2 primeiros anos, nós trabalhamos com turmas de crianças de 4 a 6 anos, então, pensando justamente nessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, e atuamos diretamente com 33 escolas da rede municipal. Em 2025, a gente passou a trabalhar com as turmas de 2º, 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental. Estamos trabalhando com 28 escolas, que é a totalidade das escolas de anos iniciais do fundamental do município de Itapeva. A gente tem uma parceria com uma empresa local que, olha só, né, nesses tempos, essa empresa nos procurou, interessada em desenvolver um projeto, interessada em contribuir com a melhoria da educação municipal de Itapeva, e a empresa tinha também o desejo de realizar um projeto na área da leitura, né? Então, tinha uma preocupação com a formação de leitores. Então, é uma parceria do Avisa Lá, da Agropecuária São Nicolau e da Prefeitura de Itapeva. A gente foi construindo um formato híbrido desde o começo, mas a gente foi fazendo alguns ajustes, né? 3 anos, então a gente foi organizando a formação de acordo também com as necessidades que a gente foi percebendo e também atendendo os pedidos do município. Então, atualmente, a gente está nesse modelo, são 4 ciclos formativos presenciais, 2 por semestre, 6 formações online síncronas, então são 3 formações por semestre, e além disso a gente tem algumas atividades assíncronas em ambiente virtual de aprendizagens. A gente realiza uma formação direta com diretores, com coordenadores pedagógicos, com professores e com a equipe de secretaria, né? Então é importante também a gente sublinhar, frisar, que a constituição de uma comunidade leitora na escola, ela exige, ela supõe o envolvimento de todas essas pessoas, né? E uma atuação bem forte também da equipe de secretaria. E nesse projeto, a gente parte de algumas premissas. Então, a primeira premissa, acho que a mais, talvez, importante de todas, é que os leitores, de fato, eles se formam em comunidade, né? Então, mesmo que a gente pense na leitura como uma atividade muitas vezes isolada, solitária, e à medida que a gente vai avançando no nosso processo leitor, né, a gente vai tendendo a ler cada vez mais sozinho, a leitura, ela é uma atividade eminentemente social, né?
Então, mesmo que nós estejamos no nosso quarto, num ambiente muito íntimo, fechado, com um livro na mão, sozinhos, né? A gente tem ali alguém que indicou aquele livro, chegou pelas mãos de alguém, então a gente está lendo aquele livro porque um outro leitor nos ofereceu, porque a gente assistiu um vídeo no YouTube, porque a gente leu uma resenha no jornal, né? A gente, em seguida, a leitura vai procurar também conversar com algum leitor, indicar aquele livro. Então, a leitura, ela é uma atividade que está encharcada de sociabilidade, né? Ela é plena de sociabilidade. E, então, os leitores, eles se formam em comunidade e eles também se sustentam em comunidade. Então, a gente vai tecendo o nosso trajeto leitor porque a gente está próximo a outros leitores, em contato com outros leitores. Então, é preciso, se nós queremos e desejamos formar leitores na escola, é preciso que as escolas se constituam como comunidades de leitores, né, que incentivem a troca entre leitores e que possam articular as práticas cotidianas em sala de aula. Eu gosto dessa imagem, a gente costuma trabalhar muito com essa imagem, que na sala de aula a gente vai constituindo uma comunidade mais íntima de leitores, né? Aquela comunidade que lê junto todos os dias. A leitura, ela é também uma prática cotidiana, ela é uma prática acumulativa, não adianta ler de vez em quando, precisa ler sempre, mas tem essa comunidade mais íntima na sala de aula, que vai lendo junto, que vai se reconhecendo como leitor, que vai construindo um conhecimento coletivo, né? Vai construindo coletivamente os sentidos de cada leitura, vai aprendendo junto, mas é importante também articular essas práticas cotidianas em sala de aula, as práticas institucionais, em que as crianças, os estudantes possam, leitores em formação, possam ter contato com uma comunidade mais ampla, com uma comunidade mais heterogênea, mais diversa, né, com diferentes leitores, com diferentes caminhos, com diferentes gostos, preferências e por aí vai. Então, é fundamental também, junto a essas práticas cotidianas e articulando essas práticas institucionais que envolvam crianças, né, ou estudantes, educadores, funcionários, famílias, e muitas vezes a comunidade do entorno também, né? Então, a gente sabe que em muitas localidades, em muitos lugares, é a escola, a instituição, por exemplo, que tem livros para serem emprestados para a comunidade, que pode abrir suas portas para que a comunidade possa frequentar a biblioteca, se tiver, a sala de leitura, ações, né, atividades de leitura que possam ser promovidas pela escola. Então, é importante também estimular essa abertura da escola à comunidade do entorno. Uma outra premissa muito importante é a gente focar nas aprendizagens, né, que envolvem os fazeres de leitor, que a gente também chama de comportamentos leitores, que são as ações que os leitores fazem para ler melhor, né? Então, essas ações, elas podem ser ações mais íntimas, mas elas podem ser ações também, né, mais compartilhadas. Então, é super importante, é fundamental a gente planejar práticas sociais e o mediador, o professor também, desenvolver, né, realizar essas ações intencionalmente para que as crianças possam aprender o que os leitores fazem quando leem. E por que aquela ação e não outra que tem mais sentido naquela leitura em especial. E também os saberes literários, né, que eles são fundamentais também, eles nos ajudam a ler melhor também, mas de um outro jeito. Aí não são as ações que os leitores fazem, né, os comportamentos, os fazeres do leitor, mas são os saberes literários. E aí eu acho que quando a gente foi fazendo esse trabalho em Itapeva, desenvolvendo esse projeto em Itapeva, e as meninas depois vão poder falar um pouquinho sobre isso, teve uma virada de chave, que eu acho que foi super importante, em relação a esses saberes literários. O que
os leitores em formação precisam aprender, e aí estamos falando aqui da literatura, né, quando leem literatura. Porque a escola, ela está muito acostumada a olhar para o conteúdo, quando a gente traz a literatura para a escola, né? Então, em geral, gêneros também, a gente vai trabalhando, né, vamos dizer, entre aspas, os gêneros, mas muito conteúdo, né? Então, ainda é muito comum a gente ouvir que a gente vai ler determinado texto, determinado livro de literatura, porque a gente precisa abordar um assunto, quer seja um assunto que faz parte do currículo daquela turma, quer seja alguma questão que emergiu naquela sala, naquela turma. A gente lê a literatura para trabalhar determinado, e aí esse trabalhar bem entre aspas, mas é o termo que a gente, em geral, usa, que a gente escuta, para trabalhar determinado assunto, determinado tema, enfim. E a gente fala muito pouco da forma da literatura. O Antônio Cândido, naquele texto Direito à Literatura, que é um texto que circula muito, né, e circula muito para quando a gente quer falar sobre o direito de todos à literatura, que é fundamental, e foi um texto seminal nesse sentido, né? Mas ele também fala algo nesse texto muito importante, que é a literatura, ela é forma e conteúdo, ela não é só conteúdo. E o conteúdo, ele atua no leitor por causa da forma, né? Então, o conteúdo, ele chega embalado numa forma. E é essa forma que diz para a gente que aquele é um texto literário e não é, por exemplo, um texto informativo. Então, os saberes literários, quando a gente pensa, bom, o que os leitores precisam aprender? Eles precisam aprender como é que a gente faz, né? Quais são as ações que a gente faz para ler, e eles precisam também aprender a investigar a forma literária, a observar os recursos linguísticos. E observando esses recursos, né, então, por exemplo, como é que aparece o narrador num determinado livro? É um narrador em primeira pessoa? É onisciente? Tem um narrador só? Tem mais de um narrador contando a história, a mesma história, por diferentes perspectivas, né? Os personagens, o que acontece com esses personagens ao longo daquela narrativa, daquele enredo? Eles começam e terminam do mesmo jeito? Tem uma grande transformação? O final é um final aberto? É um final conclusivo? Né? No caso do livro ilustrado, que tem essa relação muito, esse casamento entre texto e ilustração, como é que se dá esse casamento? Existe uma complementaridade? Existe uma oposição, uma fricção? Bom, então, cria-se um terceiro texto a partir dessa relação de texto e ilustração. Então, tudo isso a gente precisa considerar que são aprendizagens que os leitores precisam aprender para ler melhor aquele texto e para ler melhor os próximos textos, né? Para seguir numa progressão para ler cada vez melhor. Desculpa te interromper, mas só uns 5 minutinhos, tá? Tá, então eu vou correr. Uma outra premissa super importante é a conversa entre leitores, né? Então, a conversa como né, uma ferramenta essencial para a construção desses saberes. A formação do professor mediador como leitor é algo essencial, né? E é preciso investir muito tempo nisso, de forma contínua, também considerando uma progressão. E o acesso à literatura como direito de todos. Eu vou passar mais rapidinho nos próximos. Bom, e aí, como eu tinha falado anteriormente, a gente trabalha com todos os profissionais envolvidos, né? Então, um trabalho com os diretores, então o diretor como ele exerce um papel crucial, né?
como gestor das práticas institucionais de leitura. Então, realizar um diagnóstico de práticas, organizar e reorganizar espaços reservados, né, os chamados cantos, biblioteca de sala, sala de leitura, estantes, instalações que são provisórias, manutenção e uso dos espaços, uma discussão importante sobre acesso. O que é acesso? Basta ter livro para garantir o acesso? Né? Acesso ele tem a ver com a qualidade, né? Tem a ver com a quantidade, tem a ver com as práticas institucionais, a circulação dos acervos, o uso de recurso do PDDE. Pode passar, Rê, por favor. Os coordenadores pedagógicos, então, um aspecto muito importante foi a constituição desse coordenador pedagógico como formador, ele pegar nas mãos esse papel de formador, acompanhar as práticas em sala de aula, realizar devolutivas, planejar os encontros formativos. Os coordenadores acompanham todos os encontros dos professores que a gente realiza e depois a gente tematiza esses encontros. Pode passar, Rê, por favor. Os professores, né, que é o planejamento da leitura diária, a escolha dos livros literários de qualidade, a mediação da conversa, aspecto crucial, a progressão leitora, os saberes literários, a escrita em contexto literário, então as indicações para os menores, e agora a gente vai trabalhar as resenhas com os maiores, mesmo com os maiores, a leitura diária feita pela professora, pelo professor, e qual o papel dele, né, quando ele está diante de estudantes que já leem por conta própria. Então, esse papel fundamental que ele tem de levar textos que os estudantes não leriam sozinhos, desafiá-los na leitura. E o que é super importante, realizar o registro das práticas de leitura, né, porque isso também vai ajudar a gente a observar as aprendizagens das crianças e também a qualificar cada vez mais a mediação do professor. Pode passar, Rê. Estamos já acabando. E a equipe técnica. Então, a equipe técnica participa de todas as formações, assiste todas, né? Ela teve um papel essencial na realização do diagnóstico de rede, e aí esse olhar para a rede, né? Então, cada diretor e coordenador olhando para a sua escola, e aí a equipe técnica olhando para a rede, né? Todas as escolas estão garantindo, né, o mesmo acesso à leitura literária? Essa é uma pergunta fundamental que a rede precisa se fazer, né? Muda de escola, e aí é sorte ou azar, né, da criança de ter entrado em determinada escola, se a gente está dizendo que a literatura é um direito de todos, né? Então, a gente precisa garantir esse direito em todas as escolas. Um outro aspecto super importante que a gente trabalhou foi as visitas escolares. O que observar quando a equipe técnica entra na escola? O que a gente faz com essa observação, né? E aí, em Itapeva, teve uma articulação da equipe de supervisores com o centro de formação, porque nem sempre eles conversavam diretamente, né? Então, a gente colocou também quem vai na escola, a gente colocou para conversar com quem está pensando a formação, porque é essencial ter esse diálogo, né? Então, também o papel das visitas escolares como estratégia formativa. E aí, a organização de um plano de formação para a rede e o acompanhamento de todas as formações, até para garantir uma ampliação do trabalho para toda a rede. Então, se a gente está trabalhando, né, agora só com segundos a quintos anos, não significa que as outras faixas etárias, né, que esse trabalho não possa ser realizado para as outras faixas etárias, e aí a secretaria assume essas formações. Acho que pode passar, Rê. Aí só alguns resultados, rapidinho. Esses resultados dizem respeito a 2023 e 2024. Então, os espaços de leitura e todas as salas têm cantos de livros, essa era uma das perguntas do diagnóstico. E aí, como vocês podem ver, quando a gente entrou, só 18,5% das salas tinham cantos, espaço, estante, biblioteca de sala, né, como queiram chamar. E no final de novembro de 2024, 78,8%.
organização e cuidado com os espaços destinados, então não adianta você ter, mas precisa manter esses espaços, né, precisa cuidar e cuidar do uso também desses espaços, pensar em propostas para que esses espaços sejam utilizados. Então, em abril, a gente tinha 37%, e em dezembro é de 24, gente, desculpa, 81,9%. Pode passar, Rê. Aí também os espaços reservados para exposição de materiais para os diferentes usos da leitura na escola. Então, também teve um crescimento muito grande, né? Praticamente dobrou. Pode passar, Rê. A frequência das atividades formativas com foco na leitura realizadas nas escolas para os professores. Então, aqui a gente juntou a alternativa D e E do nosso diagnóstico, que era mensal e semanal. Então, olha como aumentou, né, as formações com foco na leitura, que é crucial para desenvolver um trabalho para a constituição de uma comunidade de leitores. Pode passar, Rê, por favor. E acabou. É isso, gente. Obrigada. Agora eu vou passar, a gente vai passar para as meninas de Itapeva. Muito bom, Lili, obrigada. Vários comentários aqui no chat. A Alessandra traz, né, uma dificuldade de manter os cantos de leitura e a divisão de sala com turmas, né, quando divide com outros períodos, turmas de adolescente, normalmente não respeita a organização, estraga os materiais. A Eliana Moreno, esses dados mostram a relevância da formação continuada para a transformação das práticas, e, enfim, vários comentários aqui, a Marli também, Marli Barbosa, dados muito relevantes, reveladores do trabalho realizado. Então, muito bacana esse compartilhamento, né? E agora a gente dá continuidade aqui e traz também a fala do pessoal lá de Itapeva, que está nessa frente, né? Eu acho que esse trabalho do Avisalá sempre é nessa ideia de parceria, né? Então, de algo que vai sendo construído aí em colaboração. Então, só o Instituto não faria nada sozinho, né? É fundamental esses interlocutores que estão ali no município, na rede, trazendo as suas contribuições. Então, para conversar com a gente, eu vou chamar a Ana Amélia da Silva Araújo de Almeida. A Ana Amélia é pedagoga, especialista em educação para as relações étnico-raciais e psicomotricidade. Professora da educação básica na rede municipal de Itapeva desde 2002, atuando a princípio nos anos iniciais do fundamental e desde 2005 com atuação na educação infantil. Também de 2007 a 2010 foi formadora local em projetos relacionados ao brincar, com diferentes instituições aí foram parceiras. Então, eu passo a palavra para a Ana Amélia, falar um pouquinho desse lugar aí de professora. Olá, boa noite a todos os participantes. Eu sou a professora Ana Amélia, sou uma mulher parda, de cabelos pretos, um pouco grisalhos e pela altura do ombro, enrolados. E ao fundo eu tenho uma parede azul com parte de um mapa do município de Itapeva, nosso orgulho em educação, separado por cores de territórios educacionais. Quero dizer, em primeiro lugar, que é uma alegria imensa estar aqui hoje para poder compartilhar com todos um pouco dessa minha trajetória e dessa experiência na formação dentro do projeto Comunidades Leitoras, realizado aqui no município de Itapeva, como a Ana Carolina já nos trouxe nos anos de 2023 e 2024. E ao longo dessa caminhada minha de 20 anos, né, na educação infantil, eu tive o privilégio de acompanhar de perto os primeiros passos de muitas crianças, né, inúmeras crianças aí no mundo da aprendizagem. A educação infantil é a minha paixão,
e poder desenvolver agora, né, depois de tanto tempo de carreira, desenvolver com eles esse trabalho dentro da leitura literária, a partir dos apontamentos feitos pelo Instituto Avisalá, foi uma alegria imensa e um prazer enorme. E o que foi mais interessante para mim dentro dessa formação, que inicialmente, além de ver reforçado tudo aquilo, né, que a gente já trabalhava, já acreditava dentro do nosso município como importância e necessidade para as nossas crianças, o projeto de comunidades leitoras também proporcionou uma ampliação no nosso olhar com relação ao papel da literatura na infância e sobre as aprendizagens dos nossos leitores em formação, né? A minha atuação é com turmas de 4, 5 e 6 anos, então é bem o início desse processo de formação deles como leitores realmente. Então, uma das aprendizagens importantes, que foi uma das questões, uma das premissas que a Ana Carolina também trouxe, foi a importância de nós termos uma escolha cuidadosa dos livros que são ofertados para as crianças, né? Ter essa preocupação de ter bons livros, que são aqueles que provocam, que encantam, que respeitam, sobretudo, a inteligência das crianças, né? E nossas crianças estão, cada dia que passa, mais espertas, né? Então, é importante que a leitura oferecida para eles também acompanhe esse desenvolvimento das crianças. Também foi possível refletir mais profundamente sobre uma conversa pós-leitura com as crianças, que era um foco que nós trabalhávamos muito pouco. Então, para nós, bastava ali que a criança entendesse a história, ouvisse, né, muitas vezes ali quietinha, e isso era o que bastava. E a partir da formação, a gente começou a ter esse olhar de trazer mais profundidade para o valor dessas conversas pós-leitura e promover para eles boas perguntas, para que eles pudessem perceber ali como que estava sendo construído o sentido a partir daquelas histórias. E muitas vezes o que mais chamava atenção eram as expressões deles, né, tanto na fala quanto a admiração, o encantamento que eles traziam durante esses momentos de trabalho com as histórias. Um outro ponto muito enriquecedor para nós foi também o trabalho com o percurso literário e com a indicação literária, né? Essas práticas, elas abriram caminhos para uma vivência mais profunda e afetiva da leitura. E isso acabou promovendo aí, tanto para nós como para as crianças, saberes e vínculos muito mais fortes com os livros e também das crianças conosco e entre eles, né, as próprias crianças entre si. E aí, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar 2 momentos muito especiais que foram vividos durante esse período de formação e acompanhamento com as crianças, né. O primeira situação, ela aconteceu lá no início da nossa formação, lá no começo de 2023, foi uma das primeiras propostas que, né, as meninas trouxeram para a gente, de leitura e dessa conversa pós-leitura, que foi trabalhar com eles o livro Vida em Marte. E a partir da conversa, depois, né, nós fomos levantando alguns apontamentos com ele a respeito do livro, e aí surgiu, no meio disso, uma relação muito curiosa, né? No livro tinha uma florzinha, né, que era julgado ali pelo personagem do livro a única vida que existia em Marte, e aí as crianças começaram a perceber dentro da escola que em alguns pontos específicos tinham florzinhas amarelas muito parecidas com a que apareceu no livro, né? E aí foi muito interessante, porque eles vinham super empolgados e a todo momento, tia, nós encontramos vida em Marte, nós encontramos vida em Marte. E isso foi fantástico, porque durou, assim, semanas, durou mais de mês, né, esse encantamento deles por essa situação específica da leitura que foi oferecida. E um segundo momento marcante também para nós foi já no ano passado, né, quando a gente desenvolveu o trabalho com a indicação literária, que a princípio foi um desafio muito grande para nós, né, era algo muito novo para as nossas crianças, e aí a gente percebeu, né, que para eles indicar os livros não bastava só gostar da história, né, a gente tinha que desenvolver mais coisas com eles. E aí
fazê-los passar pelo processo de entender, né, que eles precisavam entender a história, mas eles também precisavam entender o porquê que eles tinham gostado daquela história, eles tinham que entender por que aquilo poderia ser relevante para outras pessoas, por que era importante eles falarem daquele livro para outros, fazer que a gente brincava, a propaganda do livro, né? Isso foi um trabalho que aconteceu gradualmente, mas que teve, assim, uma repercussão muito boa. Iniciou com uma grande apreensão da gente, como seria esse trabalho, mas no final foi, assim, uma vitória maravilhosa, né? Eles desenvolverem muito na questão da linguagem, da escuta, da construção coletiva, realmente, do sentido dos livros que nós trazíamos para leitura para eles. E foi um trabalho importantíssimo para a minha carreira como professora, importantíssimo para o desenvolvimento das crianças e também para as famílias, porque isso desenvolveu um gosto tão grande das famílias por esse encantamento da leitura, que a turma que eu estava o ano passado é a mesma turma que eu continuo esse ano. E a gente está desenvolvendo, né, a continuidade desse trabalho com a leitura literária, e esse ano tenho incluído nas reuniões de pais também sempre uma leitura literária que é parte do contexto das crianças, e inclusive os pais me solicitaram que a gente pudesse, durante o ano, fazer mais vezes o empréstimo de livros para que eles pudessem levar para casa, para assim ter esse contato maior também, e ampliar também o repertório deles como família desses livros, né? Então, eu, assim, finalizo essa minha fala sentindo muita gratidão, né? O coração está quentinho, né? Gratidão por fazer parte dessa rede de educadores aqui do município de Itapeva, que realmente acreditaram que era possível transformar a leitura, né? E trazer isso para a nossa comunidade, né? Gratidão imensa também pela oportunidade de poder crescer e aprender como pessoa, como profissional. Contato com a Ana Carolina e a Érica, para mim, pessoalmente, foi e é uma coisa incrível, né? Tenho um carinho imenso por tudo que aprendi com elas. E também, acima de tudo, assim, uma gratidão imensa por poder trazer para essa minha caminhada um repertório maior, poder trazer mais inspiração e poder cada vez demonstrar mais ainda a paixão que eu tenho pela educação infantil, que realmente é o grande amor da minha vida. Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite, Ana Amélia, muito obrigada aí pela sua fala, pela sua apresentação, com certeza nos enche, né, de muita alegria, de muito orgulho. Para o Avisalá é muito caro, né, como a gente coloca, no sentido de ter muito valor a escuta da professora, né? Então, a sua fala é do lugar de quem está ali, atuando na sala de aula com as crianças e vivendo a formação e transbordando, né, isso para dentro ali do seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a sua prática. Então, nosso enorme aqui agradecimento, falo em meu nome, em nome da Ana Carolina, da Érica, do Instituto Avisalá, de você partilhar conosco essa experiência. E aí, dando continuidade, só para vocês se organizarem, né, como a gente falou, as meninas de Itapeva, a gente tem ainda mais uns 7 minutos, uns 8 minutinhos, 10 minutinhos para vocês se organizarem, a gente ainda tem mais 2 falas. Então, eu vou chamar agora a Mariane Oliveira Ribeiro. A Mariane é formada em Letras e Pedagogia, ela tem pós-graduação em Gestão Escolar, Alfabetização e Letramento. Atuou como professora efetiva de língua portuguesa por 17 anos no município de Itapeva, sempre guiada pela paixão pela literatura e pelo incentivo à leitura. Há 2 anos, a Mariane, ela exerce a função de coordenadora pedagógica. Então, a gente teve a fala de uma professora que participou, né, participa da formação, e a gente vai ter agora o lugar de escuta de uma coordenadora pedagógica que vem contribuindo, então, com a formação docente e o fortalecimento das práticas educacionais. Então, Mariane, eu passo a palavra para você. Enquanto a Mariane vai chegando, que ela aqui para mim não abriu ainda. A Késia
colocou que a conversa pós-leitura é muito importante, pois estimula a uma leitura mais atenta, além do prazer de compartilhar os sentimentos e impressões com os colegas. A Débora Hanna, nossa querida parceira, que precisou sair, deixa o reconhecimento por tudo pelo que o Avisalá faz, né, de trabalho, reconhecimento aí com o município. A Eliane, também, que linda essa ação para ampliar o direito à literatura enquanto um projeto de rede. Acho que isso, né, a Ana Amélia trouxe bastante na fala dela, e a Ana Carolina também. A Maria Tereza, muito boa a apresentação e poder sentir a experiência no cotidiano da CEMEI. Aí o pessoal está chegando. Mariane? Boa noite, não estou conseguindo abrir a minha câmera. Vocês estão me ouvindo, né? A gente está te ouvindo, eu vou ver se a Priscila consegue nos apoiar. Fechou, né? Mas se você... Então, não sei se tem alguma questão, porque o microfone está aberto, não tem nenhum impedimento aqui na questão da câmera. Não está aparecendo para você Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tá bom. Então, enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui um pouquinho mais, trazendo vocês que estão no chat conosco. Maravilhoso essa troca de experiências, né, em perceber que estamos no caminho certo. Maria Tereza, né, fico feliz em ver também educação infantil, o encantamento da professora, com certeza, esse encantamento que ela traz das crianças é um encantamento que é dessa professora, né, e pensar isso na educação infantil é uma grande contribuição, né. Lindo trabalho do Avisalá, em parceria com o município, adoro e me encanta sempre, a Vânia, Manuela, é maravilhosa essa troca de experiências, a gente já está no caminho certo, acho que eu já tinha lido esse. Vanessa, vai estar feliz de estar reencontrando com a Rosaura, daqui a pouco a Rosaura vai poder comentar também aqui esse trabalho. A Cris Gazoto, Avisalá proporciona por meio das formações mudanças significativas nas escolas, né? Então, a professora Ana Amélia também vai contando como é que ela vai percebendo as transformações dela, e como é que ela vai também dando atenção, valor a práticas que antes talvez ela não tivesse essa mesma leitura, né? Então, como ela coloca aqui, Lili, se você quiser entrar aqui na conversa também, sinta-se à vontade enquanto as meninas estão voltando. A Vitória, sempre muito bom ouvir, práticas com as crianças, pequenas, revelando toda a sua potência, obrigada e parabéns pelo trabalho. Acho que as meninas conseguiram entrar agora, estou vendo aqui, a Mariane, conseguiu? Só não estamos te ouvindo. Não, ainda não te ouvimos. É sempre assim, às vezes é a imagem, às vezes é o som que nos deixa na mão, né? Talvez estou aqui pensando, né, a gente possa pedir para a Maíra entrar, e aí a Mariane ganha mais tempo para outra vez tentar entrar pelo celular, né? Agora entrou o som. Entrou. Agora deu certo. Mariane? Deu certo? Estão me ouvindo? Opa, deu sim. Bem-vinda, Mariane. Vamos lá. Se eu estava nervosa, agora pensa bem o coração como é que fica. Então, respire e vamos lá, que dá tudo certo. Respire, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a noite. todos. É com muita alegria. É uma honra estar presente aqui hoje na Semana Emília Ferreiro, né? Na descrição ela já falou um pouquinho. Eu sou uma mulher morena, de 40 anos, cabelos castanhos escuros. Eu uso uma blusa verde de alcinha, uso óculos pretos. No fundo, eu tenho o fundo azul, que é o mesmo fundo que nós todas estamos usando, uma cortina do lado esquerdo e um mapa da nossa cidade e dos nossos territórios aqui das nossas escolas.
eu uso um brinco de gota prata, é isso, né? Essa é a minha descrição. É uma honra estar aqui junto com vocês hoje. O meu início, esse amor pela literatura, começou no segundo ano do ensino médio, quando a professora entrou na sala e colocou uma frase na lousa. Ela fez uma paráfrase e colocou: leio, logo existo. E a partir desse dia eu conheci uma professora apaixonada pela literatura e decidi ser como ela, né? E nessa carreira eu sempre trouxe isso para os meus alunos, né? Esse amor pela literatura, a leitura. E nesse projeto, né, eu vim participar como coordenadora pedagógica já. O principal objetivo desse projeto é formar uma verdadeira comunidade leitora no nosso município, né? Algo que vai além de ensinar a ler, pois envolve encantamento pela literatura, o gosto pelas palavras, a troca dos leitores por meio das práticas sociais de leitura e a valorização da leitura como um direito de todos. Por mais que eu trabalhei 17 anos, quando eu escutei isso, que era um direito de todos, eu nunca tinha pensado nisso, eu fiquei encantada. E trouxe todo esse amor, essa paixão para mim, então só reforçou tudo aquilo que eu acreditava, né? Nós, coordenadores pedagógicos, temos a oportunidade, né, de participar ativamente de uma reunião junto com os professores, né, onde a gente vai observar e poder perceber, né, a realidade das nossas professoras. E depois a gente tem, onde isso fortalece o nosso vínculo com os professores e permite, né, a teoria e a prática estarem vinculadas. Através das formações, nós temos nos aprofundado no trabalho com a leitura literária, refletido sobre como ela acontece na escola, né, como pode ser planejada de forma intencional e como pode transformar o cotidiano das salas de aulas e expandir os saberes literários das crianças. Nas escolas, nós acompanhamos as professoras, né, no planejamento, nos momentos de leitura, observando, participando, né, junto às crianças. E em pós-momento também, a gente tem conversas formativas que permitem, né, feedbacks pontuais, assertivos, construtivos e sempre com foco na aprendizagem dos alunos enquanto leitores. O que eles já sabem, o que eles ainda precisam saber. Além disso, né, dessa reunião com as professoras, nós, coordenadoras, temos uma reunião específica para as coordenadoras, né, onde nós vamos falar um pouquinho das pautas formativas. E com isso, a gente vai construir, alinhado na cidade das nossas equipes, qual vai ser a nossa formação necessária na nossa escola, né? Com as observações das práticas, nós vamos, então, construir, observando as práticas, a partir disso, as pautas e como nós vamos formar essa nossa equipe, né? A evolução do nosso trabalho para o fortalecimento da formação continuada das escolas. Lembrando, eu quis trazer uma prática minha, porque eu falei, achei tão linda a Ana trazer as práticas dela, né? E eu acho que o momento mais especial para mim como coordenadora, porque a gente muitas vezes é mais coadjuvante, né? A gente mais observa, e a professora é que vai fazer toda essa parte, né? A minha experiência foi, o meu primeiro ano de coordenação, eu estava numa escola muito grande aqui em Itapeva, Hélio de Moraes, 20 salas de aulas, e a gente escolheu ler o livro Lá e Aqui, para os pais. Então, ver aquela comunidade em silêncio, a gente tinha mais de 50, 100 pais, em silêncio absoluto, ouvindo eu ler aquela história, né? E ao final a gente vê alguns olhos marejados de lágrimas ali, foi muito emocionante, né? Então foi acreditar que eu posso levar a leitura para além dos muros da escola, né? Para as famílias, e que a gente pode construir essa comunidade leitora. Então essa experiência me marca muito e me permite, né? Eu pude viver a literatura todos os dias na minha vida mesmo. Então, eu só tenho a agradecer, né, a toda a formação, eu tenho extremo carinho pela Lili, pela Ana, por todo o conhecimento, que apesar de formada em letras, né, eu aprendi muito, ainda aprendo todos os dias, né. É muito gratificante fazer parte de um projeto que valoriza cada educador na construção de uma escola leitora, viva e participativa. Em nome de todos os coordenadores de Itapeva, eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha caminhada. E eu encerro com a palavra gratidão, que é a minha palavra. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Mariane. E até vou sugerir para não fechar a câmera para não dar problema, tá bom? Não tem problema. Vou pedir licença só e desculpa da gente fazer a troca, mas a gente vai fazer sem fechar. A gente faz ao vivo aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Então, enquanto a Mariane sai, a gente vai receber a Maíra de Falco. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é especialista em Educação Infantil,
pelo Centro Universitário Internacional, tem experiência na área de educação, ênfase na educação infantil, alfabetização, trabalhou já com formação de professores, né, em diferentes programas, o interessante, a gente ouviu uma professora, a gente ouviu uma coordenadora, e agora a gente vai ter o privilégio de ouvir a secretária municipal de educação no município de Itapeva, trazer um pouquinho para a gente sobre essa experiência a partir desse lugar, né, tão desafiador da gestão, pensar em envolver toda uma rede. Então, Maíra, né, enfim, tem outras tantas ações aqui, como leitora crítica, coordenadora adjunta na leitura de obras do PNLD, articuladora de gestão e formação do CNCA, especialização na área de educação inclusiva, e vou deixar para você um tempinho, né, Maíra, para você poder falar, contar um pouquinho desse lugar, dessa experiência como secretária. Obrigada, viu, pela sua presença. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Maíra, sou loira, tenho olhos azuis, estou vestida com uma blusa na cor verde, estou de óculos, estou também com uma sala com a parede azul, onde temos o mapa da nossa linda e maravilhosa cidade de Itapeva, de São Paulo. E eu vim compartilhar um pouquinho desses momentos que vivenciamos nesses 2 anos. Hoje estou como secretária municipal de educação, mas sou professora de educação infantil, sou diretora de EMEI, de uma escola municipal de educação infantil, sou leitora assídua, e gostaria de falar um pouquinho para vocês do que foi viver na secretaria. Estava como supervisora e, posteriormente, coordenadora municipal da educação infantil aqui na cidade, e é com extrema alegria ouvir, né, a nossa equipe, as nossas meninas, tantos professores que atuam lá na sala, no chão da sala de aula, com tanta maestria, tanto cuidado, e tanto apreço por essa literatura infantil tão importante nos dias de hoje, no nosso trabalho cotidiano. Ouvi também uma das nossas coordenadoras pedagógicas, que trouxe essa parte um pouquinho mais técnica dentro da escola, e que faz toda a diferença. E quando a gente recebeu, né, esse projeto tão maravilhoso, eu gostaria aqui de agradecer a Lili, a Érica, por toda a partilha de tanto conhecimento. As comunidades leitoras foi esse projeto realizado aqui na cidade pelo Instituto Avisalar, em parceria com a Agropecuária São Nicolau e também a Prefeitura Municipal de Itapeva. E falar sobre literatura é falar sobre humanidade. E quando a gente traz o direito à literatura, e a literatura de qualidade, então, esses momentos que a gente vivenciou aqui na cidade foi ampliar essa visão, olhar com um olho mais técnico para a qualidade literária ofertada. Nós tivemos um período pós-pandêmico e que nós perdemos muito do que a gente já fazia dentro das escolas. Então, a gente já tinha a prática de troca de livros, e com a visita em loco, que ocorreu com as meninas aqui nas escolas, esse olhar sensível para o que estava faltando, de fato, dentro das nossas escolas, porque o trabalho já acontecia, mas apurar esse olhar significava muito aqui para a nossa cidade. E como a literatura ultrapassa os muros da escola, a gente percebe que, de fato, o nosso trabalho está sendo concluído com maestria. E foram momentos muito importantes que, além da escola estar recebendo essa formação, os gestores, os professores, nós também tínhamos um momento com a equipe técnica aqui na secretaria. E como já foi bem pontuado pela Lili, os supervisores, eles acompanhavam mensalmente as escolas e sinalizando. Então, já fazia parte do cotidiano também do trabalho do supervisor acompanhar essas práticas de literatura, e literatura
com um olhar voltado para a qualidade. Então, foi assim, grandioso esse trabalho, eu só tenho a agradecer, e porque quando uma cidade lê junto, ela cresce junto. Então, a gente sabe a importância da educação para que a gente possa, de fato, ampliar o horizonte de uma cidade. Então, assim, agradeço profundamente a todos, principalmente a equipe de Itapeva, que trabalhou junto desse projeto, a todos os envolvidos, agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre literatura. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Dando, então, aqui seguimento, eu vou convidar a professora Rosaura Soligo. E, Rosaura, eu vou te convidar para começar e já vou colocar uma pergunta no caminho, tá? Porque eu acho que pode, no meio da sua fala, você já costurar. A Késia faz uma pergunta aqui no chat. Ela diz: alguém falou em encantamento, né? Que foi algo observado aí, tanto na fala da professora como na fala da coordenadora. E é comum encontrar professor com turmas de alfabetização talvez não pareçam encantados ou motivados com o trabalho. Se encontra esse tipo de situação, e quando encontra, que tipo de acompanhamento? Ela fala especificamente aqui em Itapeva, mas como a Rosaura vai fazer o comentário, eu acho que ela pode alargar isso, né, para outras situações, e depois, se a gente tiver um tempinho, a gente volta para o pessoal de Itapeva responder essa pergunta, e tem uma outra específica também para a secretária. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Mas não, eu não vou agora precisar, Renata, deixa para depois. Não, eu vou comentar primeiro, daí depois, para finalizar, você me ajuda com isso. Tá bom, então vou fazer uma rápida apresentação da Rosaura, né, que nem precisava, mas vamos lá, tem gente que talvez não a conheça. A Rosaura é professora, formadora de professores, mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, integrou a equipe de Paulo Freire, quando foi secretária da Educação na capital paulista, assessorou vários projetos de formação continuada, entre eles com destaque o PROFA, é da equipe de selecionadores de projetos para o Prêmio Educador Nota 10 desde 2017. Atualmente, ela faz parte da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, coordenou a elaboração do percurso formativo de alfabetização inicial, produzido para o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, em parceria com o MEC, e é uma das coordenadoras do curso de especialização, formação, docência e alfabetização inicial, realização da Universidade Federal do Piauí, com o Ministério da Educação a partir de 2025. E aí tivemos, então, esse convite, né, para a Rosaura poder comentar um pouco a partir da experiência dela, como formadora, como produtora aí de tantos materiais, essa ideia dessa comunidade de leitores. Então, passo para você, Rosaura. Muito obrigada pelo convite, Avisalar, esse grande projeto, e ouvir as colegas de Itapeva foi um encantamento, né? Porque traz aí uma dimensão que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bem, eu sou uma mulher branca de 65 anos, de cabelos curtos, castanhos, claros. Estou vestindo uma blusa de penas coloridas, estampada de penas coloridas. Uso óculos e tenho atrás de mim Paulo Freire ao meu lado, numa imagem, né, uma estatueta que eu prezo muito, alguns vasos de planta e alguns livros, né? Bem, a vantagem da gente ser velhinha já é que quando nos apresentam demoram para dizer todas as coisas que fizemos, né? É interessante ficar ouvindo a descrição de quem fomos nós no percurso profissional. Bom, eu queria comentar sobre esse projeto belíssimo de Itapeva,
3 diferenciais que eu acho que ele traz, né? Em primeiro lugar, assim, o fato da educação infantil estar envolvida num projeto sério e consistente de formação literária de crianças, né, que quanto antes começarem nessa vida, tanto melhor. O segundo diferencial é essa ação articulada envolvendo todos os profissionais que têm a ver com a qualidade da educação e, nesse caso, com a qualidade da leitura, né? E da formação de leitores. Então, os gestores, os professores, os colegas que compõem a equipe da secretaria. Isso faz uma diferença grandiosa, né? Na minha experiência profissional, 2 projetos com ótimos resultados, dos quais eu participei, um em São Luís do Maranhão, outro em Rio Branco, no Acre, tiveram grandes avanços em pouco tempo, justamente porque havia uma articulação não só dos vários profissionais envolvidos, né, mas também das políticas relacionadas à aprendizagem das crianças, né? Então, essa visão sistêmica das ações que se pode oferecer numa rede pública fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E um terceiro diferencial é que o que Itapeva faz é fazer o que todos nós sabemos que deve ser feito, né? Então, naquilo que a Ana Carolina trouxe de pressupostos, no que a professora, a coordenadora, a secretária trouxeram, né, de defesa de premissas, de princípios, a gente poderia dizer que, a rigor, não tem nada muito inovador desse ponto de vista, né? Eu gosto muito do que o professor Antônio Novoa diz, que as ideias de educação boas, né, que nos dão sustentação do ponto de vista das nossas concepções, elas têm 100 anos, pelo menos, né? Porque vem lá do tempo do Dewey, vem lá do tempo dos pioneiros da educação, do Frenet, depois do Paulo Freire. Então, são ideias que nós ainda não colocamos em prática, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho, e já escrevi a esse respeito, numa das minhas páginas, tem um texto que eu escrevi sobre isso, que, assim, as lições sabemos de cor, só nos resta aprender, e aprender a fazer, né? Então, eu tenho feito muito essa discussão de que não há nada muito novo, a não ser as questões mais relacionadas à tecnologia, ao uso crítico e ético das tecnologias, que é algo que a gente pode dizer que no cenário da educação é o que poderíamos dizer que historicamente é novo, né? Tudo mais, nós estamos dizendo faz décadas, né? Então, qual é a lindeza desse projeto? Que é uma parceria tanto do Avisalá, quanto da Secretaria Municipal de Itapeva, quanto de uma empresa local. É fazer o que tem que ser feito. Simples assim, né? Porque nós sabemos os princípios, nós sabemos, como diz o poeta, as lições, né? Só nos resta aprender. E aprender isso é fazer acontecer, às vezes, ideias muito simples, muito antigas, né? Então, acho que, assim, o que é lindo de ouvir? Que o trabalho coletivo e as propostas compartilhadas são salvações para os percalços todos que a gente tem na educação. Eu costumo sempre brincar, alguns colegas que aqui estão já me ouviram falar isso inúmeras vezes, que eu tenho uma religião na educação que se apoia em 3 dogmas.
trabalho coletivo, propostas compartilhadas e formação continuada, né? Então, tudo isso é para a escola e tudo isso é também para uma Secretaria de Educação. O que a gente viu aqui é essa articulação das ideias e esse compromisso com uma instituição parceira, né, o Avisa Lá, e as companheiras todas que passaram esses 3 anos ali coladas no trabalho, fazer acontecer as coisas que vão garantir o direito das crianças, né? Isso que a gente fala tanto no discurso, que é o direito das crianças a tantas coisas. Isso só acontecerá, quer dizer, o direito só será garantido se soubermos fazer um trabalho compartilhado, colaborativo e encontrar os caminhos para que tudo que defendemos se converta de fato em ações na prática da escola, da secretaria, do coordenador, do diretor da escola e por aí afora, né? Então, estou muito feliz, de fato, de estar aqui ouvindo isso, porque só reafirma a minha crença eterna de que é preciso fazer acontecer. Essa é a grande inovação da educação, fazer acontecer ideias que algumas são centenárias, né? Então, acho que é no simples do fazer acontecer, que é bem complexo, porque uma instituição tem complexidades que às vezes a gente não consegue nem alcançar, é que nós vamos encontrando nossos caminhos, né? Então, nós não precisamos ir buscar soluções lá no estrangeiro, né? As soluções estão aqui, estão em Itapeva, estão em outros tantos municípios que eu, como selecionadora do Prêmio Educador Nota 10, tenho todo ano a felicidade de ver que existe nesse país, em condições adversas, inóspitas muitas vezes, um trabalho sério feito por educadores da escola pública, que só me alegra, só me traz satisfação de estar ainda, depois de aposentada há 3 anos, né, falando de educação, dialogando com as pessoas, fazendo acontecer materiais, propostas, porque essa luta não tem fim. A luta por fazer acontecer o que nós acreditamos que não é novo. Já tem um certo tempo aí, né? Eu queria pedir, então, para você colocar, porque nós já estamos quase no final, né, Renata, para você colocar a minha apresentação, que vai ficar disponível para vocês, né? E queria comentar que, assim, tudo para o meu entendimento, que eu pude construir de compreensão em quase 50 anos na educação desse país, né? Tudo passa por nossa clareza sobre qual é a função da escola, né? Qual é a função da escola? Então, dentro da escola, que projeto podemos desenvolver, né? Quando falamos em projeto político-pedagógico, não estamos falando de um livrão de capa dourada colocado dentro da gaveta ou dentro do armário, estamos falando do que se faz na escola, do que se discute coletivamente que precisa ser feito, e então também do registro disso tudo, né? Um projeto político-pedagógico que expressa a vontade de um coletivo de educadores na escola, traz essa dimensão do planejado, do vivido e do documentado. Então, um programa de formação de leitores, que é o que eu vou falar rapidamente agora, e que tem a ver também com o que foi dito pelas colegas, está dentro desse contexto, né? Do que é a função da escola historicamente, nesse momento que vivemos, que varia um pouco de momento histórico para momento histórico. Que projeto nós queremos fazer acontecer na escola, né? Com que empenho, com que compromisso,
E aí, dentro disso, as ações de leitura, que é o que nos trouxe aqui nessa discussão, nesse momento, né? Então, pode passar. Eu vou começar essa apresentação do slide fazendo uma leitura que eu já fiz, mas eu gosto tanto dela, que eu vou fazer de novo. Essa leitura foi feita em uma ação da rede no final do ano passado, quando discutimos a questão da fluência leitora. Mas é tão linda essa declaração de amor, minha, pelo menos, a leitura, que eu achei por bem repetir, tá? Então, já estou dizendo, eu gosto de textos requentados, como dizem os jornalistas, né? O escritor José Castelo afirma que a leitura é uma experiência misteriosa de que participam não só o texto que se lê, mas a imaginação, a memória, a história, a sensibilidade de quem lê, que cada um lê com o que tem, lê com o que é, lê com o que pode. Se considerarmos a leitura que o professor pode fazer em voz alta para as crianças, esse projeto e acontece, para que as crianças, desde muito pequenas, tenham acesso a essa experiência através dele, né? Por meio dele, o professor, podemos, então, afirmar que, nesse caso, a leitura é uma experiência misteriosa, de que participam não só o texto que se lê, mas a imaginação, a memória, a história, a sensibilidade de quem lê e de quem escuta a leitura. Que cada um lê e escuta com o que tem, lê e escuta com o que é, lê e escuta como pode. Quanto antes, portanto, tudo isso começar, melhor será para as crianças poderem expandir seus horizontes de possibilidades. Por isso a importância de começar já na educação infantil. Desde cedo, as crianças poderão ir construindo a sua ficção originária e o seu livro interior, que, segundo nos ensina o escritor e psicanalista Pierre Bayard, se constituem a partir das oportunidades de acesso à leitura e aos livros, e é o que cria uma hospitalidade benéfica para outros livros, outras leituras do mundo, inclusive. Então, eu reafirmo aqui minha declaração de amor à leitura com essas afirmações, digamos assim, né, que eu concordo e assino embaixo daquelas que não foram ditas por mim, né? Não é pouca coisa num país em que muitas vezes se acredita que é treinando sons isolados, né? Que é fazendo propostas de leitura de palavras inventadas, que se vai ações que trazem a possibilidade de formação de leitores de fato, é de uma importância política grandiosa, né? Pode passar, Renata, a gente já está quase acabando, tá? Então, existem perguntas que nos ajudam a enxergar horizontes. Essas perguntas, certamente, já foram feitas pela equipe de Itapeva, mas eu trago aqui como uma contribuição para todas as outras equipes que quiserem fazer acontecer aquilo que a gente defende na realidade, né? Então, pode passar, Renata. Que perguntas são essas que nós, na escola, precisamos nos fazer para poder expandir de onde estamos para outros horizontes de possibilidades, né?
Todos os professores da nossa escola se reconhecem como professores de leitura. Todos trabalhamos com a mesma concepção de leitura e de ensino da leitura. Nós só de gêneros literários e também de gêneros não literários que são importantes na escola. Fazemos leitura diária para os estudantes. Eu trabalhei em uma escola, a escola cooperativa, que tem algumas pessoas aqui presentes, que eu fiquei feliz de encontrar, que era a lei lá. Todo professor tinha que ler diariamente para as crianças da educação infantil até o final do Fundamental 1. E depois do Fundamental 2, o professor de língua portuguesa ou outros, né? Era lei. Tinha poucas leis na escola, essa era uma, né? Que tipo de propostas de leitura, projetos, sequências didáticas e atividades permanentes temos em cada turma da escola? Então, essas perguntas são para a equipe se fazer e mapear tudo o que se faz, todas as experiências que se tem, todos os materiais, todos os equipamentos, todas as propostas, e fazer um quadrão que todo mundo vai olhar e vai falar, isso aqui é nossa escola, isso aqui tudo nós fazemos e nós temos que avançar para além, né? Comunidade, isso é importantíssimo. Quanto mais se eleva o nível de leitura e de conhecimento da comunidade, mais as crianças aprendem, porque não é só na escola, né? É também na vida que se pode aprender sobre a leitura e sobre tantas outras coisas. Quais envolvem atividades extraescolares? Algumas dessas propostas acontecem em mais de um ano escolar, envolvem toda a escola ou um segmento inteiro. Utilizamos computadores e celulares de forma pertinente em propostas de leitura. Fazemos encontros com escritores na escola. Utilizamos bibliotecas ou acervos de classe continuamente. Garantimos espaços permanentes de leitura, murais, quadros de avisos, cardápios, programas de atividade, etc. Organizamos espaços pontuais de leitura, feira do livro, entrevista com autores, apresentações públicas, lançamento de livros produzidos na escola. Visitamos bibliotecas, livrarias e outros espaços de leituras próximos. Próprios educadores, nossos projetos de leitura também, de formação de nós próprios como leitores. Então, eu achei que a contribuição que eu poderia trazer para vocês é esse conjunto de perguntas que toda escola pode se fazer para sair do ponto que já está, né, conquistado, às vezes, a duras penas, para caminhar além. E quando a gente se dá conta de tudo que já faz e vai compreendendo que o colega do lado faz coisas que eu nem sabia e no outro segmento tem propostas que eu nem imaginava, super bacanas que eles estão fazendo, tudo isso nos fortalece. E isso que a Kézia disse do encantamento, eu acho que se dá assim, quando a gente se sente parte de uma comunidade. Né? No documento que Renata e eu escrevemos para o percurso formativo de primeiro e segundo ano, que é o projeto vinculado aí ao Programa Nacional Criança Alfabetizada, a gente traz uma diferenciação entre sociedade e comunidade que é muito interessante vocês pesquisarem, né? Porque, assim, uma comunidade envolve uma escolha, e uma sociedade não. Então, há autores que fazem uma diferenciação, dizendo que a escola, em princípio, é uma sociedade, não é uma comunidade. Ela poderá se tornar uma comunidade, não só de leitores, mas uma comunidade de conhecimento e de tantas coisas, e de aprendizagem profissional, por ação intencional das escolhas, né?
Isso eu acho que é muito lindo a gente considerar quando o assunto é a existência de comunidades, aqui no caso nós estamos falando das comunidades de leitores. E, por fim, estou falando rapidinho, né, porque tanta coisa, o fato é que é preciso sempre... O nosso tempo já estourou, então, assim... Então, é que eu encerro aqui. Tá o bom. fato é que é preciso sempre avançar para além de onde estamos, né? Então, me pareceu que essas perguntas podem nos ajudar a ir além da onde já chegamos, como eu disse às vezes, a duríssimas penas. Muito, muito obrigada por essa noite grandiosa de reafirmar a convicção de que temos mais é que arregaçar a manga e juntos, em colaboração, constituirmos nossas comunidades, nossas propostas, nosso trabalho coletivo, e assim vamos. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Rosaura. Foi muito bom te ouvir. E muitas contribuições aqui, um diálogo, né, que foi aí sendo construído pelo o trabalho apresentado em Itapeva, esse seu olhar, né, que vem da prática, da experiência, da formação, e acho que iluminou tantas qualidades, né, desse trabalho que vai sendo realizado, como você destacou, um trabalho em colaboração, numa perspectiva aí de uma formação continuada, com propostas compartilhadas. Então, só agradecer, infelizmente a gente já estourou o nosso tempo, eu vou chamar a Priscila, tinha alguns mais, tem comentários aqui no chat, excelente fala, Rosaura, isso mesmo, precisamos agir, preciso fazer acontecer, pautada na cadeia colaborativa, de uma rede toda envolvida num projeto colaborativo de leitura. Eu acho muito bonito essa experiência de Itapeva, de mostrar o quanto uma rede envolvida é capaz de tantas transformações, né? O que não é fácil, como a Rosaura falou, não é trivial, não é uma coisa simples, mas é algo possível. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui em nome do Instituto Avisalá, ao pessoal de Itapeva, né, em nome da secretária, da coordenadora, da professora que estão aqui representando o município, a Ana Carolina, nossa querida Lili, falando em nome da Érica também, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas a Érica super presente aí no trabalho, e a Rosaura, né, nossa convidada aqui, especial também para trazer as suas contribuições, o seu olhar. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que seguiu conosco até agora, e Priscila tem algum recadinho aqui para dar? Tenho. Se a gente não tivesse outro encontro, a gente queria ficar mais aqui para conversar sobre... Bom, gente, de qualquer forma, eu queria agradecer em nome da Rede Latino-Americana. Acho que esse encontro permitiu boas reflexões para a gente pensar sobre o direito à alfabetização, à literatura e o direito ao livro, né? Os professores não podem ser vistos mesmos como os únicos responsáveis pela formação leitora e escritora das crianças, e acho que a gente viu aqui em Atos um processo de formação, acho que uma perspectiva sistêmica, né, para apoiar a institucionalização de práticas que envolvem toda a comunidade escolar, para, de fato, se fortalecer como uma comunidade leitora. Então, quantas aprendizagens, não é mesmo? Bom, temos outro evento agora, dá tempo de vocês irem para lá, e amanhã tem mais, tá? Então, lembrando que esse evento ficará gravado no YouTube, em breve, disponibilizado para todo mundo. Agradecemos a participação de todas as pessoas presentes, equipe do Avisalá, equipe de Itapeva, e não esqueçam de assinar a lista, gente, para receber os certificados, tá? Serão enviados por e-mail. Muito obrigada e até a próxima. Priscila, só uma questão. Como que eu consigo entrar no link da continuação no outro CEF? Rodri, você fez inscrição lá? Fiz. Então, eu, na verdade, estava conversando pelo o Instagram com alguém no chat. Parece que o meu celular, eu tô entrando pelo celular iPhone. E aí eles têm falado que há alguns relatos de que quando o celular é da Apple, né,
tem algumas coisas que impedem o acesso. Eu, para entrar nessa reunião, a pessoa compartilhou o link comigo pelo chat do Instagram. Uhum. E Então, aí- acho que Ah, Não, então, Adriana, acho que o caminho vai ser sempre pelo Simpla mesmo, porque senão você não recebe certificado. Eu vou me dar deixar meu telefone aqui, entre em contato com você agora, te passo, mas de qualquer forma, né, se você sempre entra com o link que alguém indicou, nunca você vai ter acesso ao certificado, porque ele é feito pelo Simpla. Então, precisa ver mesmo o que está acontecendo. Normalmente, a gente faz inscrição lá, e o próprio Simpla mostra para a gente o link. Mas eu te passo aqui. Você pode anotar aí, por favor? Eu vou colocar no chat, pode ser? pode ser, obrigada, viu? Deixo disponível também meu celular, caso vocês precisem, enfim, dá para a gente poder conversar, tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau.